da vida. Depois, a partir do segundo dia, nós começamos a mostrar que cosmovisão precisa ser entendida como uma história, não só uma série de proposições, de verdades, mas como uma história. Não só a história do mundo, mas a nossa história dentro da história da redenção. Por isso que a gente começou a falar sobre criação, ontem sobre queda, e hoje vamos entrar na glória do Senhor poderoso, na redenção em Cristo Jesus, tá? Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler dois textos como base daquilo que nós vamos falar. Primeiro tem Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, vou ler versos 15 a 20. Colossenses 1, de 15 a 20. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram feitas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse primeiro texto, comentário bem breve, ele apresenta um Cristo que é o cabeça da criação e o cabeça da redenção. E existem paralelos nas duas estrofes, a primeira sendo do verso 15 até o 17, e a segunda do 18 até o 20, que fazem com que a gente entenda que Jesus Cristo tem primazia nos dois, e os dois estão conectados. Redenção não é uma coisa completamente diferente de criação. Redenção é resgate do que outrora estava cativo. É restauração daquilo que tinha sido estragado. É libertação daquilo que estava preso. Então, esse paralelo, quando fala assim, ele é primogênito da criação, primogênito dentre os mortos. Ele sustenta todas as coisas, ele reconcilia todas as coisas. Então, assim, existe paralelo aqui para mostrar que Jesus Cristo não só tem a primazia ao criar todas as coisas, mas ele faz com que aquilo que é dele seja dele duas vezes. Porque ele fez, porque ele comprou. Tá? Então, redenção tem a ver com essa ligação com criação, eu vou falar disso hoje. O outro texto tem Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus capítulo 5, o bem conhecido texto dos versos 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Bem conhecido, mas útil para coisas que eu vou falar ao longo da palestra aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa segunda passagem apresenta duas analogias conhecidas. A do sal em tempos antigos, o sal, às vezes, podia ser numa região muito salinizada, como era aquela do Mar Morto e região. Às vezes, o sal era confundido com aquilo que não era sal, isto é, com coisas que não tinham as propriedades do sal. Então, se o sal que não era puro passasse a não mostrar as qualidades de salgar, aquele pozinho era jogado fora, vamos dizer assim. Mas o sal, ele foi feito para salgar, para preservar. Aqui a analogia é de cuidado, principalmente da carne, né, que era um alimento que apodrecia com muita facilidade num tempo que não tinha refrigeração. Então o sal era aquilo que preservava a carne de não
apodrecer. A gente vai ver que há um sentido em que a nossa tarefa é semelhante, e hoje eu vou falar disso. E a de luz do mundo é de ser colocado em lugar de destaque para que o nosso testemunho seja visível, não seja escondido, mas esteja em posição visível para que os homens glorifiquem a Deus. Ok? Essas duas considerações são suficientes para a gente entrar na nossa palestra e vocês vão ver depois como elas se conectam com o tema de redenção. Por falar em redenção, esse é um assunto que está presente em tudo quanto é atividade humana, mesmo que os homens não reconheçam. Redenção, eu sei, é uma palavra bem religiosa e nem todo mundo gosta de usá-la, mas a verdade é que ímpios falam de redenção o tempo todo. Ímpios anseiam por redenção o tempo todo. Por quê? Porque eles sabem, eles concebem a ideia de que eles estão num mundo estragado. Na verdade, o que a gente falou até agora, criação, queda e redenção, parecem que fazem parte do sistema operacional de cada pessoa. Todo mundo pensa nessas categorias, mesmo que não use essas palavras. Eu vou mudar as palavras e você vai entender o que eu quero dizer. Todo mundo tem um conceito do mundo ideal. Ele diz, o mundo tinha que ser assim. Mas ele sabe que o mundo real não é bom quanto o mundo ideal. Ele sabe que o mundo real é repleto de imperfeições, é repleto de imoralidades, é repleto de problemas, é um mundo quebrado, é um mundo imperfeito. Só que ele não aguenta viver nesse mundo imperfeito. Então o que ele faz? Ele busca uma solução. Ele busca uma maneira de resolver a sua vida quebrada, aquilo que está ao seu redor. O mundo ideal, o mundo real quebrado e a solução são equivalentes a criação, queda e redenção. Ainda que as pessoas não usem essas palavras, elas pensam nessas categorias. Existe um ideal que elas querem alcançar. Existe a realidade que é frustrante e elas então procuram uma maneira de redimir, de solucionar os problemas ao seu redor. Eu quero dar exemplos no nosso dia a dia para você ver como redenção é algo comum ao nosso redor, ainda que a gente não dê esse nome. Pô, vamos pensar em coisas desde as mais corriqueiras até as mais graves, até as mais sérias em termos de valor. Pensa no papel dos publicitários quando eles tentam entender os anseios mais profundos do ser humano, a fim de fazê-los adquirir o que pode lhes dar gozo, conforto e alegria. E segurança, perdão. Gozo, conforto e segurança, que são aspectos de redenção. Quando uma campanha publicitária apresenta algo que te dá segurança, você diz, eu preciso disso. Ainda que talvez alguém diga assim, não, mas houve tempo que não precisava disso, não era tão necessário assim. Não, mas agora você foi convencido que você precisa. Você precisa disso. O que você está buscando é uma espécie de redenção dos males, dos perigos desse mundo. Quando uma campanha publicitária convence você de que você precisa daquilo para você ter conforto, e todo mundo precisa de um pouquinho de conforto, de alegria, ele está provendo o quê? Solução para um mundo tão estressante, tão angustiante. Esse é um aspecto de redenção. Quer ver uma outra coisa, também corriqueira, mas que sempre pensa em termos de redenção? As histórias que passam no cinema, praticamente todas elas são histórias de redenção. Pode perceber como as narrativas quase sempre seguem a mesma trajetória. Isso foi chamado por especialistas de a jornada do herói. Joseph Campbell era um mitologista que escrevia sobre como todas as histórias seguiam um certo padrão, em que tinha um personagem que sai na sua caminhada, encontra alguns momentos assim de adversidade, vai descobrir algumas coisas a seu respeito, frustrantes, mas que está em busca de uma solução para isso. E normalmente o filme caminha para essa solução, que pode ser só para ele ou compartilhada para a sua comunidade. Mas os filmes sempre terminam em busca de redenção, ou alcançando redenção. É por isso que você tem momentos do filme que tem aquela musiquinha mais assim deprê, mais assim tristezinha, que o negócio parece que não vai dar certo, é queda. É um momento de queda no filme, você fala assim, puxa vida. Mas você sabe que o filme não pode acabar assim.
Então, como é que ele acaba? Normalmente tem uma virada no meio do filme que você fala, cara, essa eu não esperava. Né? Se é um filme de suspense, se é um filme de ação, se é uma comédia romântica, você diz, essa história eu já vi antes. Mas sempre tem um anseio por redenção. E quando o filme é frustrante, ou ele quer causar um choque maior, ele é um filme mais polêmico, ele apresenta queda na sua feiura, não para você ficar assim, mas para você ir atrás de solução. Porque os filmes sempre pregam redenção. Eles contam histórias bonitas de redenção. Vamos pensar em coisas um pouquinho mais sérias agora, não de entretenimento. Pense em movimentos sociais. Movimentos sociais sempre estão em busca de redenção. Se o marxismo clássico falava de um proletariado oprimido, que eram os trabalhadores urbanos de fábricas, né, que precisavam se erguer contra os opressores capitalistas, é um discurso de redenção. O chamado neomarxismo, e eu estou citando aqui autores Charles Colson e Nancy Pearcey, que escrevem um livro chamado E Agora Como Viveremos, eles falam assim, o neomarxismo ressurgiu com outra agenda, mas com a mesma história, propondo que mulheres, negros e homossexuais se revoltassem contra os seus opressores. Quem são eles? Homens brancos heterossexuais. A linguagem é de que você é um oprimido que precisa se libertar daquele que está te oprimindo. Então, nesses discursos de movimentos sociais, existe um anseio por redenção, conseguir direitos, conquistar espaço na mídia, ter leis que favorecem a sua prática ou aquilo que você idealiza, tudo isso é uma busca por redenção. Então, redenção é algo comum ao nosso redor. Só que agora vem uma lição importante sobre tudo que eu estou dizendo aqui. Redenção é a área em que os homens costumam ficar mais distantes da verdade divina. Se tem busca por redenção em tudo quanto é lugar, eu quero dizer para vocês que essas buscas por redenção, elas são a área de cosmovisão que a gente trabalhou até agora, em que eles estão mais distantes da verdade de Deus. O que eu quero dizer por isso é o seguinte, às vezes a gente conversa com pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, e eles até têm insights parecidos com o nosso sobre criação. Eles ouviriam a primeira palestra que eu dei sobre criação, né? Aquela, na verdade foi a segunda, mas a palestra sobre criação, sobre como nós temos que trabalhar com as coisas ao nosso redor, para a glória de Deus, para o benefício do próximo. E ele fala assim, nossa, gostei do seu pastor. Eu não sou evangélico, mas que legal que ele falou sobre ciência. Ele acha bonito, ele combina. Ele consegue ter insights parecidos sobre quem é o ser humano. Parecidos, não idênticos às escrituras, mas parecidos. Às vezes ele tem sanidade suficiente até para testificar de que esse mundo está estragado mesmo. Você conversa com alguém e ele fala assim, sabe qual é o problema do ser humano? Você está conversando com uma pessoa que não é cristã. E ele fala assim, o problema é que o ser humano é egoísta. Você fala, nossa, é mesmo. Ó, esse cara é bom. E sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm disseminado isso na política, na sociedade. Você fala, é mesmo, mas esse cara é bom. Esse cara é bom. Ele está tendo o quê? Um vislumbre de queda. Ele consegue conversar e falar para você que essa sociedade está esfacelada. Onde é que ele erra feio? Quando ele propõe uma solução. Porque quando ele propõe uma solução, tudo que ele consegue pensar é humanista. Isso é, na verdade, eu estou traduzindo um conceito teológico que qualquer seminarista numa boa escola aprende logo no começo do seu curso. De que os homens sem Deus, eles têm acesso à chamada revelação geral. E a revelação geral mostra quem é Deus na sua criação, mas nunca revela Deus como redentor. Então, a não ser que você tenha contato e o Espírito de Deus abrindo seus olhos para entender as Escrituras, você nunca vai chegar à mensagem de redenção em Jesus Cristo. Então os homens sem Deus podem ter insights sobre criação, sobre queda, mas eles erram feio quando o assunto é redenção. E vou dar um exemplo disso, um exemplo importante, mas para ilustrar. Eu acho que isso que eu estou falando sobre errar na redenção, principalmente, está mais distante da verdade bíblica, é uma das críticas mais contundentes que o movimento de aconselhamento bíblico faz aos profissionais da saúde mental. Presta atenção.
Profissionais da saúde mental, gente que lida com comportamento, psicólogos, psiquiatras e outros terapeutas de tipos diferentes, eles podem muitas vezes acertar na leitura do ser humano, no sentido de entender a sua estrutura e a formação, o seu background, o seu contexto, o pano de fundo. Ele acerta e fala assim, eu percebo que você é uma pessoa assim, 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 você tem esse contexto, e ela fala sim. Fala, uau, olha só que percepção legal. Como ela entendeu o paciente que ele ou ela está tratando. Às vezes até eles têm insights reveladores sobre os problemas por detrás das angústias aparentes. Ele fala assim, sabe por que você está angustiado? Sabe por que você tem síndrome do pânico? Sabe por que você está com isso, com aquilo outro? Aí ela descobre alguma coisa por trás. Isso é revelador. O paciente fala assim, uau! Não tinha pensado nisso. Onde é que mora o maior problema? Quando você vai propor solução. Se você não conhece o Evangelho, se a sua solução não é pautada pela verdade de Cristo Jesus, o que você vai oferecer? Provavelmente uma solução humanista, que tem caráter materialista, como medicamentos resolvendo problemas do coração, ou o que um autor chama de rearranjo de ídolos. Quando um terapeuta leva você a dizer assim, sabe qual é o seu problema? O problema é que você não aprendeu a se amar. Você precisa gostar de quem você é. Na verdade, ele está rearranjando ídolos. Ele está mudando o funcionamento de idolatria. Você que se sentia super para baixo, uma autoestima assim, lá embaixo, você estava totalmente deprimido, frustrado, porque as pessoas não aceitavam você, você diz, não, você não entendeu. Você precisa se gostar primeiro para que as pessoas te respeitem. Aí o cara sai assim do consultório dizendo, é verdade, eu tenho que gostar de quem eu sou, gordinho assim mesmo. Ou, desse jeito aqui, com o meu comportamento tal. A ideia de você estimular isso parece trazer solução, porque traz bem-estar. Mas, na verdade, só rearranjou a idolatria no coração da pessoa. Porque não levou ela a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte, quem cuida do coração do ser humano, secularmente falando, pode até acertar quando o assunto é criação. Pode até trazer insights geniais quando o assunto é queda. Mas o problema é a solução que propõe. Porque redenção é a área em que a gente mais precisa da revelação divina. Para a gente entender redenção, a gente mais precisa da revelação divina. Então eu quero passar o resto do nosso tempo pensando o que é redenção aos olhos da Escritura. E como é que a gente deve se portar enquanto remido nesse mundo. O que significa ter uma cosmovisão de alguém que é remido? Alguém que foi alcançado por Jesus Cristo, foi transformado pelo Espírito, está sendo trabalhado pelo Espírito, santificado por Ele, e agora tem que viver nesse mundo como um remido. O que isso significa? É isso que eu quero passar o nosso tempo falando, tá? Então, vou fazer que nem nos outros dias, à medida que a gente vai trabalhando ponto por ponto, eu vou dando o título de cada ponto para vocês. Então, o primeiro ponto que eu tenho para vocês eu quero falar da abrangência bíblica de redenção. A abrangência bíblica de redenção. O que eu quero dizer é muito simples, mas eu acho que tem implicações muito importantes. Que é o seguinte, ontem eu falei que queda não só afeta o ser humano profundamente, mas afeta tudo aquilo que Deus fez. A gente leu brevemente textos, tanto em Gênesis 3 quanto em Romanos 8, que fala que a criação sofreu as consequências do pecado de Adão. Né? A queda trouxe efeitos sobre a terra, então agora ela não é mais produtiva como era antes. Os animais agora se tornam ferozes e existe animosidade para com o ser humano. A criação, diz Paulo, está sujeita a um cativeiro de corrupção. Isso significa que a natureza não é linda, maravilhosa e perfeita e o homem é que estraga. Ela está debaixo de maldição por causa do pecado do ser humano. Agora, o que isso significa? Que se o pecado trouxe consequências tanto para você e para mim, seres humanos, quanto para o resto da criação, então redenção tem que ser tão abrangente quanto pecado, quanto queda. É aí que a gente precisa ter uma visão mais ampla da redenção em Jesus Cristo. Isto é, redenção, ela afeta pessoas na sua inteireza, desde o mais profundo da sua alma até a materialidade de seus corpos, e ela também atinge o seu habitat. Jesus Cristo vai redimir não só pessoas, mas ele vai restaurar o ambiente em que pessoas habitam.
o ambiente preparado para pessoas. É por isso que eu li com vocês Colossenses 1. Porque fala que Jesus Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Por quê? Porque se tudo, em alguma medida, foi afetado pelo pecado, lembra que eu falei ontem, desastres naturais são consequências de um mundo maldito. A gente vê as coisas em decadência, tudo envelhece. As coisas tendem a se estragar, tendem a ser depredadas. Então o que Jesus Cristo vai fazer? Ele vai restaurar, inclusive, o ambiente em que nós estamos. Ele redime tanto a sua criação animada, que tem ânima, alma, quanto a sua criação inanimada, que é o habitat onde o ser humano está. Por isso que, veja só que interessante, a Bíblia começa com um Deus que criou os céus e terra, e ela termina com um Deus que cria novos céus e nova terra. Ela tem um início e um fim que volta para o início. Aquele tipo de filme bom que começa com aquela cena assim, que você fala, isso vai significar alguma coisa lá na frente. Aí ele começa a história, ele corta aquela cena, aí começa a história, aí no final, perto do finalzinho do filme, volta naquela cena inicial, você fala assim, cara, agora eu entendi. Agora eu entendi aquela cena primeira. Nosso Deus está criando uma história na qual as coisas se conectam. O finalzinho se conecta com o início e você fala, então por isso que começa com criação e termina com criação de céus e terra e termina com novos céus e nova terra. Porque Jesus Cristo é aquele que redime todas as coisas. Agora, por que isso é importante? O conceito abrangente é esse, tá? De que Jesus Cristo não só morreu na cruz para me salvar, isso sim, mas para salvar inclusive o ambiente no qual eu vivo. É esse conceito que às vezes a gente perde de vista. Agora, por que isso é importante? Porque falar da abrangência bíblica da redenção é importante. Então eu quero corrigir alguns conceitos equivocados que a gente tem no mundo evangélico. Então agora vamos tratar de algumas coisas, algumas maneiras erradas de nós mesmos expressarmos sobre isso. Primeiro conceito que eu quero corrigir é quando as pessoas dão a impressão de que redenção é apenas da sua alma. Você já viu como a gente fala de evangelização? A gente fala assim, então, 50 almas para Jesus, foi uma bênção, coitado do corpo. Foi do diabo, né? A gente fala 50 almas como se a gente fosse platônico, como se o corpo fosse descartável, como se fosse só um invólucro que a gente abre assim, um embrulho que a gente abre e depois joga fora no lixo, porque o importante é a alma. Isso é platônico, isso é grego, não é bíblico. Não existe redenção sem ressurreição do corpo. O próprio apóstolo Paulo falou, se não há ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então redenção não é só da alma, redenção é do corpo, inclusive. O corpo faz parte de quem nós somos. Sabe por que morte é esquisito? Porque a gente se separa da gente mesmo. Por isso que morte é esquisito. Por isso que é estranha. Ela não é natural na criação. A gente não pode falar assim, morte é uma coisa natural. Não, não é natural. Ela é maldição, porque o certo são as coisas viverem em união, não ter separação. Meu pai me ensinou, como ele é pastor também, ele me ensinou, muitas vezes fazendo ofício fúnebre, que a gente não deveria olhar para aquele corpo daquela pessoa querida, amada, que a gente está ali, né, lamentando, chorando junto com a família, talvez até a nossa própria família, achando que aquilo lá é a pessoa, na verdade é o corpo da pessoa, ela mesma está com Jesus. Ele dizia que essa é uma linguagem muito ruim, porque dá a impressão de que aquilo ali, aquela é para a terra vai comer, aquela lá que se lasque, entendeu? Bom mesmo é ele estar com Jesus. Não, ele está lá, o que é uma bênção, mas ele vai ser comido pela terra, o que é uma maldição. Sabe o que isso mostra? Que quando a gente morre nessa vida, antes da vinda de Jesus, nós experimentamos a maior das bênçãos e experimentamos também a maldição de voltar a ser pó. As coisas ainda não estão totalmente restauradas. É por isso que a gente volta a ser pó, ao mesmo tempo que a gente está com Jesus. É estranho isso. É estranho isso. Mas isso é o que morte traz numa criação perfeita, mas agora maculada pelo pecado. Então, salvação é restauração de todas as coisas, tá? Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma correçãozinha de algo que a gente usa com frequência. A gente fala assim, então, no futuro, quando a gente estiver no céu, também não é uma boa linguagem. Porque a Bíblia não fala só de céu.
Céu é o lugar, é o chamado estado intermediário. É onde nós estamos até aguardar a volta de Jesus Cristo e a restauração de todas as coisas. A Bíblia não fala que no final ele faz um céu, no final ele faz novos céus e nova terra. Se no princípio ele criou céus e terra, no final ele recria, refaz novos céus e nova terra. Então essa é uma linguagem que a gente precisa aprender a corrigir. Céu não é a nossa maior esperança. E sabe por que é bonito a gente olhar em termos de abrangência, de que Jesus Cristo vai reparar inclusive esse corpo imperfeito que nós temos e o habitat em que nós estamos? Porque ele deu vislumbres disso. Quando Jesus Cristo esteve entre os homens na sua primeira vinda, quando ele viveu nesta terra, ele deu uma espécie de trailer da nossa redenção futura. Sabe como? Quando ele fazia milagres, ele mostrava por um breve momento que ele conseguia suspender os efeitos da maldição do pecado. Ele solucionava o problema da fome, ele solucionava o problema das doenças, ele solucionava morte, demônios, desastres naturais, tudo isso. O milagre era no momento em que Jesus Cristo falava assim, ó, eu consigo reverter essas coisas e voltar a fazer as coisas como elas eram antes. Era por breve instante, mas era aquele trailerzinho que as pessoas assistiam e falavam assim, meu Deus, esse tem que ser Deus mesmo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só pode ser. Ele estava dando um trailer, uma antecipação da restauração de todas as coisas e a retirada de todos os efeitos do mal. Uma segunda coisa que eu acho importante corrigir, um conceito errado que a gente tem, é de achar que redenção é Deus fazer tudo do zero. Às vezes a gente tem essa impressão, quando Jesus Cristo voltar você vai ver, ele vai queimar, vai tacar fogo, então vai destruir tudo, fazer tudo zerinho. Quando a gente fala assim, parece que a gente está falando uma coisa bonita, mas a gente perde de vista que salvação na Bíblia é uma recriação. Quando fala de novos céus e nova terra, não é novo no sentido de antes inexistente, é novo no sentido de renovado. Por que isso? Presta atenção. Porque a Bíblia mostra pra gente não só a glória de Criador, mas a glória de Redentor. Se Jesus Cristo destruísse tudo e fizesse tudo do zero, primeiro que mostraria que ele não consegue recuperar o que foi estragado. E segundo que você nunca conheceria um Redentor, você só conheceria o Criador de novo. Mas redenção é renovação. É Deus pegar o que hoje você acha que é irreparável, o martelinho de ouro que eu brinquei ontem, e fazer isso tudo ser paradisíaco. É isso que faz com que a sua glória seja visível. E a gente tem evidências disso na Bíblia. Evidências de continuidade entre a criação e a restauração final. Por exemplo, existe um detalhezinho na história de Adão e Eva que normalmente passa desapercebida, mas mais tarde vem a ser uma das coisas mais bonitas do final da história. Você lembra que tinham duas árvores que recebiam bastante destaque no jardim do Éden? A primeira era a árvore da vida e a segunda era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, por causa do pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a que recebeu mais destaque. Mas a árvore da vida, que parece que ficou escanteada, ela está no comecinho de Gênesis, e ela volta a aparecer só no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Porque agora a árvore da vida é volta ao paraíso que foi perdido. Deus está dando uma dica para você conectar o final da história com o começo dela. Outra dica que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala sobre ressurreição em 1 Coríntios 15, ele diz que o corpo corruptível é semeado e se colhe corpo incorruptível. Semeia-se imortalidade e colhe imortalidade. Essa analogia de semeadura e colheita é uma analogia de continuidade. Significa que Deus consegue fazer com que hoje está estragado seja colhido uma coisa perfeita lá na frente. Aí você vai dizer assim, pastor, ok, só que isso tem um texto que o senhor não consegue sair disso aí. Pedro fala que os céus se desfarão abrasados, está em 2 Pedro capítulo 3. Os céus se desfarão abrasados. Então a Bíblia fala que Jesus vai botar fogo em tudo. Eu tenho tentado ensinar as pessoas acerca desse texto, dizendo assim, olha, se você acha que Pedro está falando que Deus vai destruir tudo para fazer uma coisa do zero, acho que você perdeu de vista o sentido de fogo em Pedro.
Fogo em Pedro tem um caráter purificador antes do que destruidor. E a gente tem uma dica disso no comecinho da sua carta. No comecinho da carta ele fala da fé que é depurada pelo fogo. Assim como o ouro é depurado, é purificado pelo fogo. A ideia de que fogo em Pedro tem uma linguagem de purificação antes do que de destruição. Tá? Então, a Escritura está ensinando para a gente que aquilo que o pecado maculou, Jesus Cristo consegue restaurar de forma bela. Mas um último detalhe dentro desse primeiro ponto. Não significa que redenção é uma volta do relógio histórico. Não significa que a gente volta exatamente para o ponto inicial. Existe um aspecto muito lindo de desenvolvimento da história bíblica. Quando Jesus Cristo redime, ele não só resgata o que foi perdido, ele avança para um estágio que nem Adão e Eva no tempo perfeito haviam experimentado. Prova disso é uma coisa que eu já falei numa outra palestra, mas eu vou repetir agora. Eu disse assim, ó, você já prestou atenção como a história bíblica começa num jardim e termina numa cidade? Isso é sinal de desenvolvimento. Entendeu? Só que esse desenvolvimento não é feito por nós. Essa cidade que não foi feita os fundamentos não foram colocados por homens, é uma cidade de Deus, construída pelo próprio Deus. E como é que ele faz isso? Então agora vem uma conexão com as palestras anteriores. Jesus Cristo faz isso porque ele é o perfeito cumpridor e restaurador dos 3 mandatos. Lembra do mandato espiritual, o relacionamento com Deus? Jesus Cristo era o perfeito cumpridor da vontade do Pai. Lembra que ele falava assim? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E isso, inclusive, quando lhe custava a vida. Aí Hebreus ensina pra gente que agora a gente pode se aproximar do nosso Deus com ousadia pelo sangue de Cristo. Ele é o perfeito Filho de Deus para dar acesso a Deus a filhos imperfeitos. Então ele restaura o nosso relacionamento com Deus, o mandato espiritual. Ele também restaura o nosso relacionamento com o próximo. Enquanto nós temos nossas brigas, facções, divisões, ele fala, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Ele fala de vida pelos seus amigos porque ele restaura relacionamento mútuo. Por isso que ele cria uma mesa na qual pessoas ricas, pobres, brancas, pretas, não importa a cor, a classe social, o contexto, sentam juntos e partilham do mesmo pão e do mesmo cálice. Jesus Cristo está ensinando para a gente que ele restaurou relacionamentos outrora estragados. Fala que judeus e gentios não se davam, tinha uma barreira de separação, pois Jesus Cristo quebra essa barreira de separação, fala Efésios 2. Por isso que ele gostava de contar a história de samaritano. Para fazer o judeu entender que até samaritano no reino de Deus é gente grande. É? Ele queria mostrar como ele havia restaurado o relacionamento social. E o terceiro mandato, que eu falei um bocadinho no dia sobre criação, é um mandato cultural. Desse a gente fala menos. Mas eu disse para vocês que eu ia ler Hebreus 2. Não abre em Hebreus 2, por favor. Hebreus 2, a partir do versículo 5. Hebreus 2, a partir do versículo 5, diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Aqui está citando o Salmo 8. Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem.
O que está dizendo aqui que é importante para a nossa palestra hoje? Está dizendo que o Salmo 8, aquele texto que eu disse que fala do começo da criação, da ordem que Deus deu para sujeitar todas as coisas, dominar a criação, cuidar, ele é aplicado a Jesus Cristo, que agora vai restaurar o domínio sobre todas as coisas. Lembra que eu falei que a natureza não é boazinha para conosco? Ela está em inimizade para com o ser humano, pois Jesus Cristo é quem coloca amizade de volta nessa relação. É por isso que ele apazigua o mar. Para você falar assim, ele traz paz onde antes havia turbulência. Ele traz paz onde antes havia turbulência. Ele acalma para você entender que ele tem controle sobre esses fenômenos e ele faz eles cessarem. Só que você fala assim, pastor, tudo bem, lindo que você falou, mas eu não estou vendo nada disso. Hebreus já te deu a dica. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, está no verso 8. Por quê? Porque essas coisas ainda aguardam consumação. Tá? No entanto, no finalzinho da Bíblia, fala que a criação ela não tem mais inimizade para conosco. Lá fala que a criação tem uma árvore cujas folhas são fonte de cura para os nossos males. Essa é uma maneira de dizer que o que antes estava em inimizade para conosco, agora faz bem-estar, produz bem-estar para com o ser humano. Então Jesus Cristo irá restaurar todas as coisas. Elas já foram conquistadas, elas não foram plenamente estabelecidas, tá? Então, isso tudo é para dizer que redenção na Bíblia é muito abrangente. Da próxima vez que você disser assim, Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, lembre-se que isso é verdadeiro, mas isso é uma partezinha da história. Ele morreu na cruz e ressurgiu para fazer coisa muito maior ainda. A redenção é bem mais abrangente do que essa conversa um a um que a gente está pensando. Ela é verdadeira, mas é mais do que isso. É bem mais do que isso, tá? Vamos para o segundo ponto. Eu quero falar sobre, eu chamei esse ponto de proposta de reforma. Proposta de reforma. Vamos lá, o que eu quero dizer com esse ponto? Vamos começar dizendo o seguinte. Tendo eu dito tudo isso sobre a redenção, muito crente que me ouve se empolga, no bom sentido. Isso é bom, a gente tem que se empolgar com essas coisas. A gente tem que adorar o Senhor da glória, não é? Só que nessa empolgação, existem alguns crentes que têm usado um linguajar que é questionável. E eu vou explicar por que eu acho que é questionável. O linguajar é de falar que agora que nós somos remidos por Jesus Cristo, nós temos que chegar na sociedade, redimir a cultura, transformar o nosso país. Essa linguagem de redimir e transformar é uma linguagem bastante triunfante. E eu diria triunfalista. E ela tende a cativar muita gente. Pensa, quer ver, ó? Eu vou dar um exemplo do que acontece em eventos de jovens. Jovens são os mais suscetíveis a esse tipo de discurso, tá? Quando alguém chega assim, então fala, pessoal, é o seguinte, os pais de vocês, ó, eles perderam a oportunidade. Olha como é que o mundo está hoje. Mas eu creio na geração de vocês. Vocês são uma geração cabeça boa, né? Você começa a encher a bola dos jovens. Assim, vocês têm condições de fazer diferença, né? Aí o jovem sai bombado espiritualmente, vamos dizer assim. Ele sai com o músculo espiritual, falando, agora você vai ver o que eu vou fazer para Jesus. Né? Pode ver jovem depois de um belo acampamento. Ele chega assim e você fala, meu filho mudou. Nossa, tá um crentaço. Né? Por quê? Normalmente ele foi estimulado a pensar que ele pode muito. Que ele pode muito em nome de Jesus Cristo. Aí você vai dizer, pastor, mas não pode? Então aqui que eu quero falar com cuidado se você é simpático a esse tipo de linguagem. O que eu quero dizer é o seguinte, embora eu ame a ideia, e eu estou falando de cosmovisão, para que a gente seja participativo na cultura, sejamos engajados e almejemos fazer algo, contribuir de alguma maneira, eu acho que essa expectativa de redimir ou transformar é uma expectativa muito utópica e muito exagerada, triunfalista. E às vezes confunde a cabeça do crente achando que essa é a sua missão. É verdade que a gente tem que se esforçar por redirecionar a cultura para algo que honra o Senhor, e a gente pode fazer isso em alguma medida, a gente pode ser instrumento de Deus para
redirecionar a cultura de tal forma que os efeitos do pecado não se tornem tão evidentes. Isso é aquilo que nós falamos ontem de graça comum. Mas eu não quero que a gente pense que nós temos condições de exercer grande transformação. E deixa eu explicar qual é o problema. Por que eu estou pegando no pé de quem fala de redenção e transformação da nossa sociedade? Por pelo menos duas razões. A primeira razão é a seguinte: na Bíblia, redenção é um ato divino. Quem faz redenção na Bíblia é Deus. Não é o homem, nem a igreja em nome de Jesus. É só Jesus. Quem opera redenção nas Escrituras é Deus e Ele somente. O que a gente é? Então vamos lá, eu li um texto no começo de propósito. A gente é sal da terra. O que sal da terra faz? Como eu mencionei no início, sal da terra retarda o apodrecimento daquilo que já tem tendência a apodrecer. Ele tem esse poder, ele consegue exercer uma influência tal que ele freia a derrocada moral, por exemplo, de um ambiente. Pode ser da família, pode ser no seu trabalho, pode até ser na sua sociedade em escala menor. Ele consegue operar como um sal que retarda o apodrecimento. O que ele não consegue fazer, porque sal nenhum consegue fazer, é pegar carne podre e transformar em carne boa. Tá? Isso ele não tem condições de fazer, porque essa é uma obra sobrenatural. Só o Deus Criador consegue fazer isso. Consegue pegar corpos mortos em estado de putrefação, de apodrecimento, e colocar neles vida. Só ele pode pegar um vale de ossos secos e transformá-lo num belo exército. Só ele. Nós não temos condições. E eu quero dar um exemplo bíblico, além do sal da terra. Abre em 1 Coríntios 7, por favor. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 fala de várias questões relacionadas à vida familiar. E uma delas que trabalha é como é que um cônjuge, uma pessoa casada, crente, se relaciona com um outro que é descrente. E Paulo dá algumas dicas. Uma delas é, se a pessoa descrente não quer se afastar, então permaneça casado com ela. Esse é um ponto que Paulo deixa bem claro. Mas tem uma outra coisa que Paulo fala que é pertinente para a nossa lição aqui. Olha o que ele diz no versículo 14. 1 Coríntios 7, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Essa linguagem santo é uma linguagem forte. Leva a maioria de nós a pensar que uma mulher incrédula pode ser instrumento da salvação do seu marido, ou da salvação dos seus filhos, ou um homem crente ser instrumento da salvação da sua esposa e dos seus filhos. Mas o texto não está falando de salvação. O texto não está falando de salvação. No versículo 16, ele prova para a gente que ele não está falando de salvação. Olha o 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ela santifica o lar. Mas como você sabe se você salvará o seu marido? Então santificar não é salvação. Aí você fala, como assim não é salvação? Santificar aqui significa separar o ambiente de influências negativas. O que uma mulher cristã pode fazer num lar casada com um homem que não teme o Senhor? Ela pode frear a entrada de más influências dentro do seu lar. Ela pode conduzir os seus filhos com muito esforço, com muita luta, a viverem protegidos em alguma medida de influências negativas dessa sociedade. Ela luta sozinha, é difícil, é árduo, mas ela pode fazer isso. Deus dá condições a ela. Isso significa que todo o seu empreendimento vai redundar em salvação de todo mundo? Como é que você sabe? Verso 16 fala, como é que você sabe se você salvará o seu marido? Mas ainda assim, você pode exercer uma influência purificadora. É isso que significa santificar o lar. Purificadora. O seu lar pode estar... pode haver uma restrição da manifestação de imoralidades dentro do seu lar. Tá? Então, a primeira razão pela qual eu acho que a linguagem de redenção ou transformação não é boa, é porque a Bíblia diz que redenção é ato divino. Você consegue ser alguém que é usado por Deus para purificar um ambiente, mas você não consegue transformar algo podre em algo são.
algo impuro em algo perfeito, tá? Segunda razão, isso aqui é muito legal, eu aprendi isso há uns anos atrás e fez muito sentido para mim, é que na Bíblia, redenção nunca retrocede. A razão pela qual eu não posso falar que a minha influência na sociedade é uma influência redentora, é porque qualquer influência que eu exerça na sociedade, ela pode ser revertida. Pensa em alguém da sua família que de repente plantou igrejas numa determinada região do nosso país. Você fala assim, meu avô ou meu tio plantou igreja, foi uma bênção, tal. Hoje a igreja cresceu, tal. Significa que a cidade inteira ama o Senhor? Não. É possível até que a igreja que seu avô, que seu tio plantou, hoje não esteja lá forte aquelas coisas. Por quê? Porque qualquer influência que a gente exerça na sociedade, que seja benéfica, nunca é permanente. O que Deus faz é permanente, o que nós fazemos não. Então, se a gente faz algum bem-estar na nossa empresa, vamos supor que você diga assim, não, vou entrar nessa empresa aqui, não vou deixar que ilegalidades aconteçam no meu departamento. Aqui não, aqui eu vou brigar. E aí você vai lá e luta para que as ilegalidades sejam retiradas do contexto da sua empresa. É só você sair daquele setor e você vai ver que entra outra pessoa no seu lugar e parece que tudo aquilo que você fez foi pro ralo. Por quê? Porque qualquer influência positiva que a gente exerça na sociedade tem duração limitada. Por outro lado, na Bíblia, redenção nunca retrocede. Aquilo que Deus redime nunca volta atrás. Sempre é progressivamente certa. Paulo fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Ele também escreve assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Para dizer que Deus opera a redenção do início ao fim. Por isso que ele diz no mesmo capítulo que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Redenção nunca retrocede. Aí você pode dizer assim, pastor, mas tem dia que eu me sinto menos crente. E é verdade. Pode perceber como subjetivamente a gente tem a impressão de que a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Tem dia que você fala assim, pisei no tomate feio, mas assim, feio, feio. Não é possível um crente fazer o que eu fiz. Que coisa horrorosa. Embora a nossa percepção seja essa, eu queria confortar você nessa manhã dizendo que você está sendo transformado pelo Espírito de glória em glória, de 2 Coríntios 3,18. Isso significa que às vezes você tropeça sim, às vezes você cai, às vezes o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida é péssimo. Meu também, infelizmente. Mas isso não significa que você está menos remido hoje do que estava ontem. Não é verdade que ontem você estava 75% remido, estava muito bom. Estava caminhando para 90% assim, para tirar uma taça. Mas aí você fez uma bobagem, aí você caiu para 45%. Está horroroso hoje. Estou 45% remido, menos da metade. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Quando Deus redime alguém, Ele redime essa pessoa de forma progressivamente certa. Então, por essas 2 razões, é que eu quero que a gente use um outro linguajar. Pastor, se nós somos remidos, o que a gente faz na sociedade? O que a gente faz na nossa família? O que a gente faz na escola, no trabalho? A gente não redime, a gente não transforma como Deus transforma. Mas a gente pode fazer outra coisa. E eu gosto dessa palavra, e eu tenho proposto essa palavra como substituto. A gente promove reforma. Por que eu acho que essa é uma boa palavra? Porque reforma nunca é para sempre. Daqui a 10 anos tem que fazer de novo. Não é? Reforma é uma coisa que dura um certo tempo, mas nesse mundo tudo tende à decadência, segundo a lei da termodinâmica. Né? Então, por causa disso, você tem que reformar de novo daqui a um tempo. Você tem que promover mudança de novo daqui a algum tempo. É por isso que quando a gente cuida de filhos, a gente não fala uma vez e funciona. Ideia tola nossa. Menino, quero falar só uma vez, seu tolo. Não vai funcionar. Está lidando com um pecador. Não adianta falar uma vez só. Tem que falar 2, 3, 5, 10, 15, é assim mesmo. E aí você diz, mas eu não conversei contigo semana passada. Com aquela frustração que você queria que tivesse redimida. O moleque agora nunca mais vai fazer o que você falou. Mas que pai tolo que você e eu somos, né? Tolo, tudo tolo.
que a gente esquece que o nosso mundo tende à decadência. Você precisa sempre promover mudança, reforma, sempre. Foi assim quando a reforma protestante do século XVI trouxe a igreja de volta a um rumo saudável. Não significa que ela ficou permanentemente saudável. Claro que não. Não demorou muito tempo para ela ter problemas. E ela tinha que continuar reformando, trazendo de volta, né, a linha correta, usando o prumo para alinhar as coisas. Então, essa ideia de reforma que eu tô trabalhando, que eu estou sugerindo a vocês, é para que a gente enxergue que a nossa operosidade nesta vida, ela é necessária, ela é importante. Deus trabalha por nosso intermédio. Mas o que nós fazemos não substitui o que Deus faz. Deus promove redenção. E redenção é sempre certa e progressivamente triunfante. A nossa obra não. Então, eu estou dizendo isso e eu vou terminar esse segundo ponto com uma ilustração. Tem pessoas que gostam de falar de redenção da cultura ou transformação da cultura quando falam de boas obras suas. Vamos supor que alguém seja um executivo e ele fala assim, não, cheguei na empresa e eu comecei a trabalhar com os lucros da empresa para promover boa mordomia e cuidar de alguns problemas sociais. Você fala, maravilha, Deus abençoe, querido, redimindo a cultura. Não, não está redimindo a cultura. Eu vou explicar por quê. Aí vem alguém que trabalha com leis. Uma pessoa que está dentro, ele é um jurista, ele trabalha com leis e ele luta, ou talvez até não seja um jurista, seja um deputado que almeja promover leis que trabalhem com justiça pública. Você fala, que maravilha, finalmente alguém promovendo transformação na sociedade. Não do jeito que você está pensando. Sabe por quê? Uma pessoa descrente pode também fazer bom uso do seu dinheiro e socorrer questões sociais. E uma pessoa honesta, moralmente íntegra, que trabalha como deputado, deputada, também pode promover leis que favorecem justiça pública. Isso faz deles redentores? De maneira nenhuma. Por quê? Porque eles estão fazendo isso sem evangelho. Sem evangelho. E se eles estão fazendo isso sem evangelho, e é isso que você chama de redenção, então a sua redenção é muito horizontalizada, muito pequena. Muito pequena. Porque isso homens sem Deus também podem fazer. O que a redenção faz que nenhum projeto humanista pode fazer? Ela vai além de boas ações. Enquanto o ímpio faz boas ações por interesses próprios, a redenção atinge nossas motivações. Enquanto o ímpio faz o bem por devoção a uma causa humanista, que é uma idolatria, a redenção direciona nossas boas ações ao Senhor. Enquanto o ímpio faz o bem por causa da influência que o Espírito opera nele, restringindo a prática do mal, que a gente chama de graça comum, a redenção nos conduz a boas obras pela influência santificadora do Espírito, a chamada graça especial, a graça salvadora. O que eu quero dizer é que redenção é muito mais do que só boas ações na esfera pública. Muito mais. Então eu quero que a gente tenha uma visão alta de redenção, não uma visão horizontalizada de redenção. Senão a nossa linguagem vai ser bem parecida com aqueles que tentam promover mudanças socioeconômicas no nosso país, mas que fazem isso sem noção de evangelho. Terceiro ponto. Bem, já que nossa postura não é de redimir, então qual é a nossa postura? Então o terceiro ponto é a nossa postura em relação à cultura. E eu quero propor que a nossa postura sempre seja uma postura crítica. Aí você fala, crítica parece ácida. Não é isso que eu estou falando. Crítica significa uma postura com discernimento. Não é sempre negativa, nem sempre depreciatória, mas ela tem discernimento. Eu quero que eu estou conectando agora com um ponto que eu falei na primeira palestra. Eu não quero que a gente seja crédulo demais, nem cético demais em relação à cultura. Crédulo é aquele que bebe tudo e diz nada a ver, lembra? O cético é aquele, tudo é do diabo, é ruim, joga o pacote fora. A gente não pode nem ser crédulo demais, nem cético. A gente não deve se alienar, nem se secularizar. Eu quero que, à luz do que eu falei ontem, se as verdades e as belezas deste mundo estão entremeadas a erros e feiuras, então a gente tem que aprender a discernir. E o que seria discernir? Então eu quero usar um exemplo bíblico. Atos 17, aquele texto que eu li antes de ontem.
na palestra sobre criação, tem um exemplo muito bacana de um trecho que eu pulei. Vai lá para Atos 17, por favor. Atos 17. Atos 17, versículo 16, começa assim, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu gosto desse verso, porque diz assim que enquanto Paulo estava na bela Atenas, arquitetonicamente falando, Atenas era encantadora. Tem um contemporâneo de Paulo, esqueci o nome desse historiador, que escreveu 6 volumes sobre as glórias de Atenas. Se Paulo tivesse um diário, tudo que ele escreveria é, tá cheio de idolatria. Mas você fala assim, pô, Paulo, sério? Nenhuma fotinho? Não botou no Instagram nada, não postou nada. Atenas era de, assim, encantadora, era de deixar a boca aberta. Era bonito, era encantador, tinha gente inteligente, tinham prédios maravilhosos, era o lugar que todo mundo queria visitar. E Paulo estava lá e disse, idolatria. Pô, esse cara é ranzinza. Não é verdade que Paulo era um homem sem cultura. Se fosse Pedro, você dizia, tá vendo, não terminou nem o fundamental? Né? Porque Pedro devia falar, nós vai, nós vem, assim. Pedro não era culto. Quando ele fala no Sinédrio, uma das coisas que os homens dizem é, como é que esses homens iletrados podem falar com tanta intrepidez? Se fosse o Pedrão, você dizia, mas era o Pedrão, né? Bocudo, fala mais do que deve, não sabe nem falar direito. Mas não é verdade, é Paulo, é o mais culto dos apóstolos. É aquele que cita poetas na sua palestra. Ele sabia apreciar a cultura. Só que ele não tinha o radarzinho dele desligado. Ele não ia para as férias e dizia assim, gente, relaxar, gente, para de falar de pecado, para. Ele não fazia isso. Ele nunca desligava o alarme. O alarme dele está sempre ligado. É por isso que ele podia achar Atenas bonita e ele dizer, pena, idolatria. E seu espírito se revoltava com isso. O que eu quero que você entenda é que Paulo pode ser um apreciador da cultura e ainda assim reconhecer o pecado da cultura. Essa é uma postura de remido. E eu quero dizer a mesma coisa para você. É possível a gente assistir filme, ouvir música chamada secular e até apreciar a arte em geral, sem deixar de lamentar o paganismo de suas mensagens. É possível. Eu acho que é necessário a gente fazer isso. Amanhã eu vou explicar o porquê que é necessário fazer isso. Mas hoje eu estou tentando apenas dizer que quando nós temos uma postura de discernimento, uma postura crítica, nós temos uma expectativa um pouco mais realista, de que ainda tem beleza, ainda tem verdade, mas em meio a muita coisa que anda num caminho mau. Participar. E agora eu quero falar uma coisa importante dessa terceiro ponto para ir para o meu último, que vai ser o mais curtinho deles. E agora aqui vem a parte que eu acho significativa para nós entendermos nossa postura em face da cultura. O que eu estou dizendo é, você não vai participar na cultura ao redor, você não vai mudar o Brasil, transformá-lo numa nação que se rende a Jesus por causa do seu discipulado. Não é que isso não possa acontecer. Atenção, nosso Salvador pode fazer coisas maiores do que nós pedimos ou pensamos. O que eu quero que você entenda é que você não tem essa tarefa transformadora. Deus não deu a você para transformar essa terra em novos céus e nova terra. Tá? Então, se a nossa postura não é transformacionista, pelo menos não devia ser triunfante assim, mas é uma postura crítica, o que eu estou propondo para você vai parecer muito frustrante. Pastor Heber só vem para dar notícia ruim. Eu quero que você participe muito, mas com pouca expectativa. Você fala, pastor, agora o senhor quebrou as pernas. Se o senhor falasse assim, que vocês participarem bastante, o Brasil vai ser uma maravilha. Eu quero que você participe muito, que você se engaje, que você se envolva, mas espere pouca mudança durável. Aí você vai dizer assim, não estou entendendo o propósito disso, então deixa eu tentar explicar. Primeiro, essa é uma postura diferente dos separatistas, aqueles que se isolam, porque os separatistas, eles não querem se envolver ativamente na cultura que os cerca. A gente diz, não é assim,
Jesus nos deixou no mundo, ele não levou os discípulos junto consigo, ele deixou os discípulos aqui, porque ele quer envolvimento. Ele sabe que isso vai acontecer. Significa que os discípulos sofreriam? Claro que sim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês vão sofrer. Vocês vão andar por esse mundo e sujar os pés. Mas fica tranquilo, eu já banhei vocês, agora vocês vão lavar os pés. Jesus estava ensinando a eles sobre vida nesse mundo, sobre o que significava viver aqui em nome de Jesus Cristo. Então, nós não somos separatistas que querem se isolar da cultura. Nós queremos nos envolver ativamente. Mas nós somos diferentes dos ativistas, aqueles que acham que podem mudar tudo ao seu redor. Então, presta atenção, o separatista é aquele que se isola, dizendo assim, Jesus vai voltar, vai explodir tudo mesmo, vocês vão ver. É errado isso. E eu vou dizer por que é errado. Tem alguns textos da Escritura que ensinam para a gente a se envolver, mesmo que não tivessem mudanças radicais. É o caso dos judeus quando ficaram cativos na Babilônia. Eles queriam voltar para casa, eles tinham pecado, Deus tinha mandado eles, por causa do seu pecado, para a Babilônia, e eles queriam voltar logo. Jeremias escreveu dizendo assim, vai demorar 70 anos. Até lá, plante, construa casas, dê seus filhos em casamento. Está em Jeremias 29. Por quê? Porque vocês vão promover o bem da cidade em que vocês estão. Olha só o que Deus pede para o povo dele. Que promova bem-estar social ao seu redor, porque isso faz parte da sua missão. Significa que a Babilônia toda se converteu a Jesus? Não. Pelo contrário, a gente tem pouquíssimos testemunhos de babilônicos se rendendo. Que eu me lembro só um tal de Nabucodonosor. Mas houve missão, entendeu? Então, participação ativa, sem expectativa ufanista. Sem expectativa de quem diz, vamos transformar o mundo, nós podemos fazê-lo um mundo melhor. Aí você pergunta, pastor, tudo bem, estou entendendo o que você está falando, mas como é que a gente anima os crentes a fazer isso? Então agora vem uma palavrinha que é fundamental. A razão da gente fazer isso é testemunho. O texto que a gente leu em Mateus 5 fala que nós devemos praticar as nossas boas obras para que os homens vejam nossas boas obras e rendam glórias ao Pai. A ideia de testemunho é que a gente faz as coisas para que os homens vejam. Essa é a grande razão para a qual a igreja está nesse mundo. E eu quero dar exemplos de testemunhos que geraram frutos, mas não tantos frutos como a gente gostaria. Por exemplo, acabei de falar de Nabucodonosor. Por quê? Porque Daniel foi um moço, desde a sua mocidade até a sua vida, de mais velho, ele foi um homem íntegro. Ele deu testemunho constante. Você lembra da história da Cova dos Leões, dos amigos diante da fornalha ardente, diante de sonhos que ele tinha que revelar? Ele foi um moço crente, um homem de Deus, e no entanto a gente não vê muitas conversões. A gente sabe de Nabucodonosor, mas fora isso, Deus não nos fala sobre mudanças significativas na Babilônia. Pelo contrário, tanto não teve mudança social significativa que quando muda de império e entra um tal de Dario, o Medo, Daniel está lá servindo politicamente, como ele fazia, e os seus colegas estão tramando contra ele. Parece que a luz não produziu nada no meio das trevas, entende? Mas produz. O seu testemunho é que ele foi para a Cova dos Leões, acompanhado do Senhor dos Leões. Então houve testemunho, ainda que não tivesse mudança no império. Mesma coisa com a serva de Naamã. Você lembra que a serva de Naamã era aquela que disse assim, Naamã era leproso, assim, lá na minha terra tem um profeta que se o senhor fosse conhecê-lo, ele ia curar esse mamã rapidinho. A gente nem sabe o nome da menina, mas ela vai ser lembrada sempre como aquela que deu testemunho. Vai o Naamã para a terra para encontrar o profeta de Deus. A história diz que ele foi curado, mas ele volta para a Síria e a gente não tem evidência nenhuma de que a Síria foi transformada. Quem é que Deus alcançou? Naamã. Ponto final. Não produziu grandes mudanças na Síria. A Síria continuou o país pecaminoso que era. Pensa na história de Paulo no Areópago, que a gente já leu e já trabalhou. No finalzinho da história, a gente vê poucos homens que creem. Fala de Dionísio, o Areopagita, Dâmaris e alguns outros. Mas a maioria diz, Paulo, cai fora. O que eu quero dizer com isso não é desanimar você. É dizer que todas as vezes que a gente dá testemunho sobre a atuação divina, Deus se faz ouvido, e é isso que Ele quer. Ainda que isso não resulte em redenção, nossa postura sempre dá testemunho.
Nossa postura crítica com discernimento evangélico sempre produz testemunho. E é isso que eu quero que a gente tenha, essa vontade de ter uma postura de testemunho fiel que não se afasta do mundo, nem se submete ao paganismo, mas também não se rebela contra as estruturas sociais. E agora eu vou para o último ponto, que é bem pequenininho. Eu quero falar de renovação progressiva. Se a nossa postura é uma postura de discernimento, de quem dá testemunho, o que isso significa? Duas coisas. Primeira coisa é que nós temos que ter uma atitude de santificar, que é uma mudança interna, antes do que consagrar, uma mudança externa. Eu quero ajudar você que usa uma linguagem veterotestamentária a mudar essa linguagem para não ter confusão. Não é errado a gente falar de consagração, mas consagração no Antigo Testamento era uma lição física para uma realidade espiritual. Eu explico. Quando falava que os instrumentos do templo eram consagrados para o uso do templo, não significa que aquele instrumento ele tinha um poder espiritual. Significa que ele foi separado para um uso específico. O que aquilo está simbolizando? Não é que a gente tem que separar o nosso violão para tocar sua música para Jesus. Ou esse carro pertence ao Senhor Jesus, ele só leva crente. Bota um sticker no final. Não é isso, né? Não é isso. Significa que aquilo aponta para aquilo que Deus faria conosco, um povo santificado, retirado do meio da sujeira para ser dedicado à obra de Deus em Cristo Jesus. Então, a linguagem neotestamentária do Novo Testamento é uma linguagem de santificação, de mudança interna, não de consagração, uma mudança externa. O que eu quero dizer por consagração? Como é que crentes, a meu ver, erram? Eles têm normalmente essa visão muito carismática, eu chamaria, mas negativamente, infelizmente, quando eles pensam que o poder está em consagrar. Quer ver? Crente vira e mexe e fala assim: pastor, vou abrir uma loja lá no shopping. Eu queria muito se eu fosse fazer um culto, uma oração lá para Deus abençoar aquele lugar. Para a gente consagrar para Jesus mesmo, assim. O negócio é uma bênção, né? O que ele está pensando? Ele está pensando em categorias muitas vezes semelhantes a de gente descrente. Ele acha que aquele rito é que vai abençoar. É a mesma coisa do seu amigo descrente que quer casar na igreja para ter a bênção de Deus, mas não está nem aí com Deus. Ele tem a mesma mentalidade. É como se fosse água benta. Você entendeu como o evangélico usa uma linguagem errada, uma linguagem que não reflete as escrituras? Ele acha que ele vai consagrar com um rito, ou ele vai consagrar dizendo que esse instrumento só toca isso, ou que esse carro só leva gente assim, e ao consagrar ele entregou para Jesus. Agora vai ser uma bênção. Não funciona assim. Santificação não é uma coisa, não é um rito que você faz, é uma mudança que vem de dentro para fora. É uma mudança interna. Tanto é que Paulo falou uma coisa que chocou muita gente, mas era necessária. Enquanto muitos estavam lá preocupados em comer carne que tinha sido sacrificada a ídolo e agora tinha sido colocado no açougue para ser comprada, tinha muita gente dizendo: eu não vou comer não, vai que o diabo está aí, né? Vou comer um demônio, alguma coisa assim. Isso não pode, não é de Deus. E aí Paulo falou: não, gente, quem é que fez a carne? Deus. Deus fez. Você tem problema de consciência? Não coma. Se outro que está contigo tem problema de consciência, não coma, por causa da consciência dele. Mas ele disse isso que não é errado, porque santificação, atenção, santificação não tem a ver com objeto amaldiçoado, com poder, espírito. Santificação tem a ver com o domínio daquele que está em vós, que é maior do que está no mundo. Então, ele é uma mudança que acontece de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto importante sobre nossa postura aqui, uma renovação progressiva. E o segundo é que essa santificação acontece por intermédio de uma renovação progressiva, em vez de uma destruição violenta. O que eu quero dizer por isso é que, quando a gente fala de reforma, eu falei de fazer mudanças, né? Quando a gente está na empresa, na família e tal, a reforma não significa que a gente destrói todas as paredes. Isso não é reforma. Isso é construir do zero. Isso é espírito de revolução, que muita gente quer fazer no nosso país, inclusive. É como se insurreição fosse a salvação. O crente não pensa assim. Ele sabe que tem coisas no nosso país que são boas, infelizmente usadas negativamente, mas são boas. Então reforma não derruba todas as paredes. Não começa do zero. Reforma pega a parte que precisa ser mudada. É renovação progressiva, não é insurreição. Não é revolução. Essa é uma linguagem pagã. Tá? Essa é uma linguagem pagã. Uma linguagem bíblica não fala de mudanças assim. A gente não sai destruindo tudo pela causa. Não é assim que funciona na mente de um cristão. O
que a gente faz é mudança gradativa. Não significa que a gente se contenta com o status quo. Não, mas a chamada reforma é alguém que não está contente, mas sabe que a mudança é gradativa, ela é lenta, é difícil. Inclusive, eu quero terminar dizendo assim, ó, tudo que eu estou propondo para vocês sobre testemunho, sobre trabalhar muito e esperar pouca mudança durável, não é fácil. Exige perseverança. Por isso que vida cristã não é comparada a 100 metros rasos. 100 metros rasos dá um pique, cansa um pouquinho, mas logo você volta à respiração. Não, vida cristã está mais parecido com maratona, são 42 quilômetros, 125 metros. Em que todas as vezes que você acorre, você sente os músculos do seu corpo dizendo para parar. Mas vida cristã é correr com os olhos firmemente fixos naquele que completou a carreira, no autor e consumador da fé. É isso que é vida cristã. Então, vida cristã é dolorida mesmo. É difícil, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, não estou te entendendo. Você, quando falou para mim sobre o Evangelho, você disse assim, que não vai causar mudanças extraordinárias, mas que você serve o Senhor com alegria, mas sem esperar transformações radicais. Você não quer fazer revolução, como eu estou fazendo na passeata aqui. Qual é a sua? Aí você fala assim, eu sirvo um Senhor de ordem. Eu sirvo um Senhor que traz paz, que produz mudança de dentro para fora, que não vem com espírito de rebeldia. Não pega em espada que corta a orelha de soldado. Pega em espada do Espírito, que penetra mais fundo do que uma espada de 2 gumes. Esse é o povo de Deus. É isso que a gente prega. E é assim que a gente vive enquanto remidos. Ontem eu não abri para perguntas. Se o meu chefe deixar eu abrir hoje, eu queria abrir para perguntas. Cadê o chefe? Lá atrás. Pode ou não pode? Passei. Pode? Um cadinho. Só um cadinho. Ele fez assim, ó, é pequenininho, ó. É perguntinha e respostinha, tá bom? Tem microfone aí? Como eu não abri para perguntas ontem, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta de ontem ou de hoje. Eu vou tentar responder bem rapidinho, para a gente não atrasar nossa programação. Alguém? Ali no meio tem. Eu vou pedir se a gente puder ajudar com o microfone ali, ó. Temos microfone? Mantenha a sua mão levantada só para saber onde é que tem que levar. Ali no meio, tá vendo? Por favor. A gente não vai conseguir responder muito, mas eu tento fazer o possível aqui. Vamos lá. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal. Eu queria saber, em relação à palavra reforma e restauração, se a gente pode usar da mesma forma. E quando a gente ouve uma linguagem, tipo assim, um pregador, ele foi em algum lugar e fez uma pregação e ganhou 1000 almas, ganhou 100 almas. Qual linguagem a gente usaria a partir da sua fala? A resposta vai ser simples. Restauração pode ser semelhante à reforma, se a gente entender que é voltar ao plano original, mas não que é mudar para sempre, sem deteriorar de novo. Quando a gente faz qualquer reforma, não pensa fisicamente agora, pensa mesmo espiritualmente. Digamos que você vai reformular um departamento na igreja. Significa que a igreja agora vai de vento em popa melhorar cada vez mais? Não é verdade, ela vai ter problema daqui a pouco. Ela vai ter alguma necessidade de nova reforma. Funciona assim porque a gente ainda está num mundo de deterioração. Essas coisas não foram completamente retiradas. Um dia serão, mas agora não. Então, se você entender restauração nesse sentido de voltar ao plano original, eu não vejo problema. Mas nunca pense que você vai mudar e vai ficar para sempre bonitinho, tá? A segunda, ao invés de 1000 almas, 50 almas, 100 almas, fale de vidas. Deus resgata vidas, é isso que ele faz. Ele transforma pessoas, use pessoas, porque são pessoas que são alcançadas, não almas. Almas é uma linguagem que despreza o corpo, né? Então são pessoas. Um dia Deus vai ressuscitar pessoas, unindo sua alma e seu corpo, juntando o que é imaterial e o que é material, para a glória de Jesus Cristo, tá bom? Próxima. Foi rapidinho, hein? Aqui na frente, temos uma, lá atrás, vamos lá. Bom dia. O senhor falou a respeito dos profissionais da área de saúde mental. Psiquiatria e tal. Isso. Então, a respeito de remédios, né? Igual as pessoas muitas vezes precisam de tomar remédio. Como seria isso, então? A gente não tomaria remédio? Tá. Eu vou dar uma resposta de novo simples, porque é um assunto bom de conversar bastante tempo, mas não dá agora. Eu não quis dizer que remédios não tenham o seu lugar, porque nós temos disfunções químicas, nós temos necessidade de reparar certos desequilíbrios no nosso organismo. O problema é que nós não somos um ser só material.
Então, quando a gente repara... Vamos falar de uma coisa mais simples. Quando a gente repara hormônio, a gente não trata coração. Então, achar que reparar hormônio resolve problema de coração é pensar que a gente é só matéria. Essa é uma visão de alguém que é cético, é um naturalista. Não é uma visão de um cristão. Então, a gente tem que entender que muitos dos problemas que a gente tem, inclusive com consequências físicas, eles podem ter nascedouro em problemas do coração, que precisam ser tratados para que até o nosso físico responda bem. Então, o que eu quis dizer é que a gente não pode ter uma solução materialista para um problema que é muito mais complexo e que carece de tratar de problemas do coração, coisas que o nosso Salvador sabe consertar, mas remédio nenhum de tarja preta consegue consertar. Tá bom? É isso. Outra pergunta. Sim. Que o senhor falou sobre santificação e consagração. Santificação eu sempre entendi bem. Tá. Mas a consagração, acho que de uns 15 anos para cá, se fala tanto, eu fico meio perdida. Sim. Na consagração. O que é a Ok, consagração? então consagração é uma linguagem bíblica, ela não é errada, mas ela é muito usada no Antigo Testamento porque era a ideia de separar objetos ou coisas ou pessoas para uma determinada atividade. Por exemplo, quando Sansão fez um voto lá de Nazireu, significa que ele era separado de atividades lícitas, não era errado cortar cabelo, mas no caso dele, ele estava separado para uma função específica, isso que o voto de Nazireu significava, tá? A mesma coisa com os objetos do templo. Eles eram consagrados para o uso do templo. Só que o que eu disse é que crentes, ao meu ver, erram feio quando eles usam linguagem veterotestamentária para objetos hoje em dia, dizendo que objeto tal é consagrado, ou coisa tal é consagrada, minha casa está consagrada, entendendo quase como se fosse uma bênção sobre o objeto. Essa é uma linguagem pagã. Gente que não conhece o evangelho que pensa assim, é que espíritos bons ou espíritos maus andam junto com objetos. Na Escritura nós somos ensinados a entender que eles usam gente, tá? Nós somos a habitação do Espírito Santo, então nós somos santificados, assim como gente pode ser usada pelo maligno para impureza. Então consagração, eu propus, é uma linguagem que tem confundido e a gente tem que usá-la com mais cuidado, porque muitos crentes têm falado de consagrar objetos, coisas, lugares, antes do que mudança interna, tá? Então assim, não é consagrar a minha loja que faz ela uma bênção, é a minha postura cristã santificada que promove bênção neste lugar, entendeu? Então, a linguagem de alguns de abençoar é uma linguagem que é mais pagã do que bíblica, porque parece que você vai lançar um pozinho mágico e vai fazer esse lugar aqui abençoado, antes do que entender que Deus coloca uma testemunha ali dentro para santificar o ambiente, tá? Acabou? Ou mais uma? Okay. Pastor, bom dia. O senhor falou que a gente como indivíduo e até como igreja não tem poder de restauração, né? Tem só de santificar onde a gente está. Mas o senhor não entrega uma certa autoridade para a igreja, nem quando ele fala para Pedro que para a igreja seria dada a chave do reino do céu, que ligado na terra será ligado no céu. Ok. A igreja não tem mais autoridade do que isso? Boa pergunta. Quando Jesus Cristo falou da autoridade da igreja, significava que ela era a agência que proclamava aqui as coisas que honravam o que Deus queria nos céus. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Então assim, quando uma igreja exerce disciplina, Chaves diz respeito à disciplina. Não é autoridade para outra coisa, é autoridade para dizer se alguém tem andado em conformidade com as Escrituras ou não. E se alguém não tem andado em conformidade com as Escrituras, ele é exortado a se arrepender e não se arrepende, a linguagem bíblica é de que é desligado. E o que é desligado aqui é desligado lá. O que é isso? Não significa que a igreja tenha um poder para mexer com o céu. Significa que ela é a voz da vontade de Deus no céu aqui. Então, quando ela considera, à luz do que ela enxerga, alguém que não corresponde ao caminhar bíblico aqui, Deus está dizendo, faça porque eu te apoio. Lembra aquele texto famoso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome e ali estou no meio deles? A gente usa esse texto muito mal para reunião de oração fracassada. Né? Não é para isso o texto. O texto está falando de disciplina. O texto está falando de disciplina.
É verdade, ele fala assim, se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, leva 1 ou 2 pessoas para que por 2 ou 3 testemunhas você ganhe o seu irmão. Se ele ainda assim não se arrepender, você diz a toda a igreja, para que a igreja toda pressione ele a voltar para o bom caminho. E se ele não se arrepender nesse terceiro passo, você o considera como gentil e publicano. Aí Jesus diz uma coisa genial, porque aí a gente vai dizer, ai pastor, sério? Considerar como gentil? Ai, falta de amor. Os mais melosos falam assim. Mas aí Jesus fala assim, não, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, isto é, se eles fazem alguma coisa com a minha verdade com eles, eu estou ali chancelando o que eles fazem. Entendeu? Eu estou no meio deles. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder das chaves. Então nós podemos e devemos exercer autoridade disciplinar quando alguém que se diz cristão não anda em conformidade com a palavra, nem mesmo depois de constantes exortações. A igreja precisa exercer o seu poder. Essa autoridade ela tem. Agora isso não significa que a gente transforma a sociedade pagã. Por isso que o que eu quis dizer é que, embora Deus esteja santificando um povo aqui, é possível que Deus esteja dando santidade extraordinária a esse povo e aqui fora ter trevas. Prova disso é o que aconteceu no início da história da igreja. Tinha perseguição à torto e à direito contra os cristãos. Eles estavam com sua fé vibrante, aqui fora trevas, mas Deus estava santificando o seu povo. Ao ponto de depois começar a ter mais conversões como resultado dessa fé. Mas por um tempo, era trevas aqui fora. E o povo de Deus aqui mantido firme. Tá bom? Última pergunta. Tá bom. Eu sempre vi trazer filho à igreja, né, quando ele nasce, né, apresentar a igreja. Mas eu escuto mais falar consagrar filho à igreja. Isso tem alguma diferença para a criança? Eu não quero que a gente se apegue ao linguajar. Nenhuma delas não é consagrar, apresentar ou qualquer outra coisa que vai fazer a criança pura. A ideia que a gente tem que entender é que nossos filhos não são pagãos. Nossos filhos são filhos de gente que teme ao Senhor. Então eles têm que ser educados na disciplina e na admoestação do Senhor. O que transforma a vida dos nossos filhos? Não é aquele ato lá na frente. É uma educação que reflete a Jesus Cristo no lar, no dia a dia, ao sentar, ao levantar, a andar pelo caminho, para que em determinado momento ele responda a isso, dizendo, o Deus dos meus pais também é o meu Deus. Tá? Então, essa atitude contínua, esse é o santificar do lar. É quando ele ouve, por exemplo, pais como vocês, com uma boa cosmovisão, ensinando ele como é que ele deve se portar na escola, o que ele deve enxergar, como ele deve filtrar. Esse é o constante santificar do lar, que a gente espera gere frutos de salvação. Mas não é aquele ato que transforma a vida da criança. Isso não faz diferença para que a gente não coloque nossa confiança na mágica do momento, tá? Eu não quero que a gente coloque confiança na mágica do momento. Inclusive, deixa eu dar um exemplo fácil da gente entender. Quando alguém crê em Cristo e é batizado, pense agora num adulto. Quando alguém crê em Cristo e é batizado, não é aquela água que vai mudar a condição espiritual dele. A gente batiza porque, naquele caso ali, ele deu testemunho de que ele foi alcançado pelo Espírito. Tá? Por quê? Porque ele agora faz parte do povo de Deus, pelo menos assim ele diz. Né? Agora, há casos em que pessoas são batizadas e elas saem da igreja. Não houve operação extraordinária. Então não é o ato em si que transforma, né? O batismo ali daquele adulto está acontecendo porque ele diz que creu, tá? Então é só para a gente ter uma linguagem menos crente no momento e mais segura daquilo que a gente faz à medida que a gente testemunha os nossos filhos, ok? Vamos sim.